conflito entre Israel e Palestina é muito complexo. Durante décadas, essa disputa causou dezenas de milhares de mortes e milhões de refugiados, e transformou o Oriente Médio em um barril de pólvora que está sempre prestes a explodir. Mas por que os israelenses e palestinos lutam? Eu sou a Camila Tori Galassi, da LAC News, e te garanto que a resposta não é simples. Então, vamos começar do início. Para dar início a essa história, precisamos voltar lá no início do século XIX, quando o sionismo começou a se espalhar pela Europa. O principal objetivo desse movimento nacionalista era a criação de um Estado para todos os judeus do mundo que acabaria com milênios de perseguição e exílio. O movimento apareceu em parte como uma resposta ao antissemitismo que estava crescendo pela Europa naquela época, um antissemitismo que teve sua expressão máxima e brutal como o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Foi quando cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados pelo Estado nazista. E aonde eles queriam criar esse Estado judeu? Haviam diferentes opções. Uganda, Argentina ou mesmo uma região da Sibéria chamada Birobidjan, na fronteira entre a Rússia e a China. Havia partidários, é claro, na criação de um Estado no território onde se situara o reino histórico de Israel. A área geográfica na época conhecida como Palestina. Quero dizer aqui, nessa faixa de terra cerca de 400 quilômetros de extensão entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. Qual seria o problema? Bom, essa região não estava vazia e é considerada sagrada não apenas Pelos judeus, mas também pelos muçulmanos e cristãos. Além disso, quando a criação deste Estado judeu começou a ser considerada, essa área pertencia ao Império Otomano. Apesar de existir uma pequena comunidade judaica lá, a população era predominante árabe. Então aconteceu algo que mudou tudo, a Primeira Guerra Mundial. No final da chamada Grande Guerra, o Império Otomano foi derrotado e se desintegrou. As potências europeias que venceram a guerra dividiram entre si vários de seus territórios. Entre outras partes do Oriente Médio, os britânicos passaram a controlar a região da Palestina. Isso é muito importante porque o governo britânico naquela época deu um passo fundamental em apoio à causa sionista, a Declaração de Balfour. Uma carta em que pela primeira vez o governo britânico apoiou a criação de um lar nacional para o povo judeu na região da Palestina. Nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias na Palestina. Mas já nós vamos ver o porquê que os árabes não se sentem exatamente respeitados. O fato é que nas décadas de 1920 e 1930, milhares de judeus se estabeleceram nessa região, e houve também o êxodo de quem conseguiu escapar ou sobreviveu ao Holocausto nos anos seguintes. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus que viviam na Palestina somavam cerca de 600 mil. Este número representava cerca de metade da população árabe naquele momento, e logo as tensões entre as duas comunidades aumentaram. Para resolver a situação e buscar uma possível convivência, em 1947, a ONU propôs um plano, em que ele consistia bem na criação de dois estados independentes, um árabe e o outro judeu. Enquanto Jerusalém terá um regime especial, os judeus que viviam lá aceitaram a oferta, mas os palestinos não estavam dispostos a ascender o seu território. O plano da ONU foi aprovado, mas nunca foi implementado. E detonou uma sucessão de eventos que mudariam a história. A data se destaca, 14 de maio de 1948. Duas coisas aconteceram nesse dia. Primeiro, o chamado Mandato Britânico da Palestina encerrou oficialmente. O governo britânico havia avisado meses antes que concordava com o plano de partida da ONU, mas que não iria inseri-lo, marcando assim uma data de saída. Segundo também, foi o dia quando o líder judeu David Ben-Gurion proclamou o estabelecimento do Estado de Israel. No dia seguinte, 5 países Vizinhos declararam guerra ao recém-criado país e invadem o novo Estado judeu. Estamos diante do primeiro conflito entre árabes e israelenses. Após um ano de batalha, Israel não apenas vence a guerra, mas também expande o seu território e ocupa a parte ocidental de Jerusalém. Enquanto isso, a vizinha Jordânia ocupa a Cisjordânia e a parte oriental de Jerusalém. os palestinos, após a saída dos britânicos e com o fim da guerra, continuam sem o país. Essa guerra terminou 70 anos atrás, mas teve duas consequências que persistem até hoje.
A primeira é o grande número de pessoas desalojadas. Isso acontece com pessoas nos dois lados do conflito. Mas o problema afetou principalmente os bens que viviam em áreas que passaram a ser ocupadas por forças israelenses. Estima-se que 750.000 palestinos tiveram que fugir para outras áreas da região ou para países vizinhos, especialmente a Jordânia. Os palestinos chamam esse êxodo de Nakba, que em árabe significa destruição ou catástrofe, marca a data justamente no dia da criação do Estado de Israel. Hoje há mais de 5 milhões de refugiados palestinos, filhos e netos, que foram deslocados na década de 1940, segundo a ONU. A segunda consequência que perdura é a divisão do território palestino em dois: a Cisjordânia, que inclui Jerusalém Oriental, e a faixa de Gaza. Ou seja, foram divididos em dois territórios sem ligação de terra entre eles. Alguns anos após a Primeira Guerra entre israelenses e árabes, entre Egito e Israel. Teve o apoio do Reino Unido e da França. Após 9 dias de conflito, as tropas de Israel, França e Reino Unido se retiraram do território, ocorreu o terceiro conflito, conhecido como Guerra dos 6 Dias. que durou apenas 6 dias mesmo. E no final, Israel ocupou a Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém, Gaza e a Península do Sinai, que pertencia ao Egito. A questão de Jerusalém é um caso à parte, também bastante complexo, que vai ser tratada no terceiro vídeo dessa série. Bom, o último conflito dessa série internacional foi a Guerra de Yom Kippur. E em 1973, colocou o Egito e a Síria contra Israel. A guerra durou 20 dias, mas suas consequências se estenderam por anos e levaram a um evento muito importante para a região. Em 1978, o Egito se tornou o primeiro país árabe a assinar paz com Israel nos acordos de Camp David. Dessa maneira, o Egito recuperou o Sinai, mas renunciou à faixa de Gaza. Apenas a Jordânia, além do Egito, assinou o Tratado de Paz com o Estado judeu. Esse foi um ponto de inflexão que marcou o relacionamento de Israel com os outros países árabes. Até hoje, os outros estados árabes da região, além do Irã, não reconhecem Israel como um estado, e sim como um território. No fim das contas, os acordos de Camp David foram muito importantes, porque marcaram o fim da guerra aberta entre Israel e os estados árabes vizinhos. E a partir daquele momento, o conflito que se concentrou não mais na luta entre os estados árabes vizinhos de diferentes nacionalidades e Israel, mas na luta entre palestinos e israelenses. Até hoje, Gaza e Cisjordânia estão em parte sob o controle militar de Israel. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!